Graça e paz, bom dia, oficialmente agora, já demos bom dia para todo mundo que foi entrando. Vamos começar então nossa última aula sobre nova aliança, né? Então estamos entrando na nossa 13ª aula, sem contar as partes 1, 2, 3, 10. Hoje nós vamos falar especificamente sobre punição, disciplina e consequências. Quais são as diferenças entre essas três ações que achamos que Deus tem culpa de tudo, né? Então, sempre quando acontece alguma coisa, a culpa é de Deus. Desde o Éden, essa parada funciona assim, né? Então, nós vamos inserir nossa última aula e espero em Deus que possamos compreender mais esse tema e prosseguir assim também, crescendo no conhecimento da verdade e da graça do Senhor. Amém? Pode orar por nós, Kátia? Pai querido, Pai de amor e de bondade, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou nessa jornada, Senhor, para compreender a tua aliança de amor, para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, para acessarmos aquilo, Senhor, que já foi derramado sobre nós na cruz de Cristo, na ressurreição dele e nas regiões celestiais, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque a tua palavra é viva. Obrigada, Senhor, pela sede que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos ensina, Senhor, quando estamos sozinhos contigo. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida do pastor Eduardo, que se dispôs a fazer essa jornada conosco também. Obrigada também por ter derramado sobre a vida dele, Pai. Nesse encerramento, nós queremos te pedir que o Senhor fique conosco, que o Senhor abra as nossas mentes, Senhor. Que nós estejamos atentos e sensíveis à tua voz. Fica conosco, abençoe esse momento e a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, compartilhando a tela com vocês. Todo mundo vendo? Compartilhando aí? Certo, Kátia? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre, então, o tema de hoje é diferenciando punição, disciplina e consequência. Quando nós entramos nessa jornada, né, do conhecimento da nova aliança, a gente passa a encontrar uma dificuldade de compreensão sobre esses três aspectos, né? Na verdade, é importante para a nossa caminhada de fé nós, então, distinguirmos essas três situações. Do contrário, a gente vai acabar gerando e criando muita confusão e muitos problemas na nossa vida, na nossa caminhada, principalmente do ponto de vista da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Deus. Antes de entrar, então, no tema de uma vez, nós vamos precisar lembrar, então, daquilo que a gente tem falado nas últimas aulas, né? De como Deus se relaciona conosco, né? Quem se recorda? Como Deus se relaciona com a gente? Deus se relaciona conosco por intermédio de quando nós fazemos as coisas certas. É isso? Deus se relaciona com a gente só quando a gente é bonzinho. Deus se relaciona com a gente somente através das nossas obras. Não. Deus se relaciona conosco por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então, esse entendimento precisa estar muito claro para nós. Deus não se relaciona conosco a partir daquilo que a gente pode produzir. Ele se relaciona conosco por conta da obra consumada de Jesus Cristo. Deus se relaciona, então, com filhos, com filhas. Deus não se relaciona com escravos. Deus se relaciona com quem está em Cristo. Deus não se relaciona com quem está em si mesmo.
Tem uma expressão, né? O ensimesmado, né? Então, a nossa vida cristã, ela começa a partir de alguns princípios. Eu trabalhei um pouco isso semana passada e também aproveitei que vocês me deram a deixa, né? Quando eu perguntei se vocês já tinham ouvido sobre a questão do batismo, semana passada, eu aproveitei e compartilhei no culto também a semana passada. Então foi um tempo muito importante, recebi alguns feedbacks, né, de algumas pessoas entendendo o princípio de uma consciência renovada a partir da nossa origem, da natureza e do propósito, né? Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? Então, ainda nesse princípio, a nossa vida cristã, ela começa a partir de uma morte, de um sepultamento e da ressurreição, como nós vimos também semana passada. Quando nós somos salvos por Cristo, então nós morremos. Eu vi um desafio de Bíblia, né? Não sei quem já viu, um app com desafio de Bíblia. E aí estava dizendo assim, qual é o homem da Bíblia que depois da sua morte matou mais gente que em vida? Quem foi? Alguém lembra? Quem foi o homem, o personagem bíblico da Bíblia, que depois da sua morte matou mais gente que em vida? Sabe? E morremos com ele é Jesus. É isso aí, Kátia Letícia. Quando nós somos salvos, nós morremos. E para nossa e morremos para a nossa natureza pecaminosa, né? Porque assim como o pecado entrou por intermédio de um homem, assim também a redenção, a salvação se fez por intermédio de um homem. Então nós morremos para a nossa natureza pecaminosa. Quando nós morremos, então nós somos sepultados no batismo com Cristo. Assim nós lemos em Romanos. E ressuscitamos como novas criaturas também em Cristo Jesus. Então, a nossa caminhada, ela pressupõe de morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o início da nossa vida com Deus. Sou crente, e agora? E agora você era. Agora você é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e nós vivemos agora em novidade de vida. E é assim que Deus nos trata. E a estratégia de Satanás, do inimigo, é que continuamente ele continua apontando para as nossas fraquezas, ele continua apontando para os nossos erros do passado. Quando ele faz isso, a gente também, eu não sei se eu falei aqui, mas eu acho que eu falei semana passada na nossa aula, né? A gente também tem que apontar para ele, já que ele gosta de viver de passado, então vamos lembrar ele do passado, que nos trouxe liberdade. Vamos apontar aquilo que Cristo conquistou lá na cruz há 2000 anos atrás. Vamos lembrar que nós estamos mortos por pecado, que nós fomos sepultados com Jesus e ressuscitamos por uma nova vida cristã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 17 a 21, deixa claro isso para nós, né? Se eu não me engano, acho que o Dário leu também semana passada para a gente. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando Deus olha para nós, se é que estamos em Cristo, ele nos vê como novas criaturas e pessoas totalmente justas ou justificadas. Vamos entender isso. Por quê? Porque nós estamos escondidos em Jesus. Jesus está na nossa frente, ele é o nosso justificador e a sua obra foi completa, sua obra foi magnífica, sua obra não é necessário nenhum tipo de reparo.
porque ela foi perfeita. Amém? Tranquilo? Estou fazendo um apanhado geral. Algumas pessoas, elas tentam, na verdade, se convencer de que sob a nova aliança, o pecado não importa. E a gente já falou um pouquinho sobre isso, e essa é uma introdução para a gente entender o porquê que a gente vai falar desses 3 aspectos de punição, da disciplina e da consequência, tá? Então, se o pecado não importa mais, e eles entendem que o pecado não importa mais, porque se uma vez nós fomos justificados, então, independente do que a gente venha fazer, então eles dizem que Deus não pune mais o pecado. O que é, em tese, parcialmente, algo verdadeiro, mas perigoso, e que a gente precisa entender. Por quê? Porque a gente corre o risco de não compreender como Deus opera na nossa vida no processo de santificação, que é uma ação do Espírito Santo em nós e de forma contínua, tá? Então, segundo a palavra de Deus, ele não pode mais punir, e a gente vai entender um pouquinho dessa palavra, cada um dos seus filhos por conta dos pecados. Aqueles que estão em Cristo Jesus por conta do pecado. E aí eu vou abranger isso de uma forma mais ampla agora, tá bom? Não envolve só nós, porque do contrário, seria dizimado muita gente do planeta, né? Então, se eu fiz algo errado, Deus vem e me pune, então acabou a vida na Terra, né? O que a gente precisa entender é que o pecado ainda importa sim, tá bom? Porque o pecado, na verdade, é o que nos pune hoje em dia. O pecado, ele traz consequências para nós. E isso a gente precisa entender. Porque a própria natureza do pecado, ela é destrutiva por si só. Verdade ou não é? Tá todo mundo comigo? Então, quando a gente olha lá para a primeira aliança, a aliança mosaica, o pecado, ele era punido porque Deus, ele se relacionava com o homem baseado sempre na lei. E sobre a nova aliança, Deus só se relaciona conosco baseado no sacrifício de Cristo. E esse sacrifício foi perfeito. Perfeito, né? Então, Jesus, ele já foi punido. Lembra que algumas aulas atrás nós falamos que Deus se agradou de moê-lo, meu pai. Travou a Kátia nesse dia, né, Kátia? É duro demais a gente pensar nessa verdade, né? Mas Jesus já foi punido por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados, ao invés de gerar consequências em nós, gerou em Cristo a punição, né? Então, nós precisamos entender que quando Jesus levou sobre si os nossos pecados e ele foi pisado, ou seja, pelas nossas pisaduras é que fomos sarados, né? Então, ele levou sobre si todos os pecados, sejam do nosso passado, sejam do nosso presente e também do nosso futuro. Aqueles pecados que vamos cometer, ele já levou sobre si. Então, a Bíblia vai nos dizer isso claramente em Romanos 8:1. Pastor Vande, tem aí aberto? Romanos 8:1. Essa declaração, a gente lê no momento de confissão, na declaração de perdão. Leia para nós, pastor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há. É agora, tempo presente, né? Nenhuma condenação há. Então, não existe essa punição. Deus não vai contra a sua palavra. Ah, mas essa palavra não é de Deus, essa palavra é de Paulo. Essa palavra é libertadora.
A gente não seleciona. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu não quero. Né? A palavra de Deus, e ela é divinamente inspirada. Nós compreendemos e temos fé nela e baseamos toda a nossa caminhada nela. Se você não consegue compreender a graça que está sobre a sua vida, eu não tenho culpa disso. Deve ser muito dura essa caminhada de uma justiça própria, de uma autopunição, de um constante flagelo. Eu prefiro descansar naquilo que a Bíblia diz que eu sou e que eu tenho. Então, não me julgue por minha fé, porque eu creio que em Cristo Jesus eu estou salvo. Eu estou salvo. E como eu já falei anteriormente, minha compreensão do cair da graça é quando nós abandonamos a nova aliança. Quando nós abandonamos esse tipo de declaração que é própria da nova aliança, e a gente vai ver ainda um pouco mais, tá? No decorrer da nossa aula. Então, percebe que a partir dessa declaração, então, não pode haver uma punição da parte de Deus para qualquer pecado em nossa vida. Mas com certeza, eu vou afirmar aqui, com certeza haverá disciplina. Isso vai ter. E isso é que a gente precisa entender. Então, vamos passar 3 diferenças básicas entre punição e disciplina, para que a gente, então, compreenda melhor esse conceito, tá bom? Então, 3 diferenças básicas entre punição e disciplina. A primeira diferença entre punição e disciplina, ela está na evidência do caráter de Deus. Na punição, Deus, ele está se fazendo como juiz. E eu não estou dizendo que não vai haver uma punição no fim dos tempos. Estou falando hoje, na nossa vida, na nossa caminhada, tá? Vamos diferenciar bem isso. Então, a punição, ela apresenta Deus como juiz. Mas na disciplina, como é que nós vemos o Pai? Como é que a palavra nos diz que nós o vemos? Nós o vemos como Pai, né? Já respondi. Tá? Então, a gente vai ler depois, com calma, Hebreus capítulo 12, de 5 a 12. Mas ali está dizendo e apresenta Deus como um pai que disciplina os seus filhos. Então, nós sempre queremos colocar Deus nos nossos conceitos humanos e decadentes. Quando eu falo decadente, eu estou falando da nossa natureza caída. Tudo que somos, Deus é mentira. Meu Deus do céu, que absurdo. Se fosse assim, então a palavra não diria que a gente deveria passar por uma metanoia. O que é metanoia mesmo, Kátia? Não sei se você já ouviu essa palavra. Arrependimento, expansão de mente. Uma transformação da mente. E aí essa expansão da mente significa que agora a mente não está engaiolada, né? Não está enjaulada. Então, a mente é maior. Por quê? Porque nós estamos falando de recebermos agora a revelação daquele que é indizível, daquele que sabe todas as coisas e que se manifesta com planos mais altos que os nossos pensamentos, muito mais além dos nossos. E a gente quer colocar ele dentro dos nossos padrões, dentro da nossa natureza. A gente pega a natureza humana, pecaminosa, e a gente, de repente, reflete essa natureza na natureza de Deus. E diante disso, então, é normal a gente perceber as pessoas compreenderem que por causa do caráter justo, do caráter santo de Deus, ele precisa punir o pecador. Ele precisa punir por conta do pecado. E se ele não fizer isso, se ele não agir dessa forma, então ele se torna injusto. E talvez seja aqui
um dos primeiros fatores que nós precisamos entender, porque muita gente não consegue entender a graça, não consegue compreender os princípios da graça. Um exemplo fácil, né? Eu já ouvi isso de uma pessoa, né? Como pode Deus? Como pode? Deus pode todas as coisas, mano. Acredite. Assim, pessoas que chegam para mim, como você pode acreditar que, né? Então, assim, quero que você entenda como é que é essa operação. Imagina você, então, que alguém que você ama muito, essa pessoa, ela foi assassinada diante dos teus olhos. Todo mundo já regalou o olho assim. Então, foi assassinada diante de você, tá bom? Você viu o criminoso. Esse criminoso, ele foi preso, foi levado lá para a corte, para o júri. O juiz chamou você. Você se depara com o assassino agora. Reconhece, diz detalhe por detalhe de como você viu o ocorrido. E aí você vê que a tua declaração comoveu as pessoas que estavam ali na plenária e tal. E agora você fica aguardando só o julgamento. Aí o juiz, então, ele se vira para você, na verdade, vai ler a sentença desse criminoso. E aí ele começa a dizer, ó, eu compreendo que você fez uma coisa errada, eu sei que você cometeu um terrível crime. E ele continua dizendo que ele é amoroso, que ele é bondoso, que ele gosta de dar uma nova chance para as pessoas. E aí, aquele criminoso ele recebe uma segunda chance e ele sai do tribunal livre. Como é que você se sente? Injustiçada. Na minha carne, injustiçada. E como é que a gente não vai se sentir, né? Mas quando a gente pensa que nós fomos um dia esse cara que teve de frente para esse juiz, e aí de repente a gente fala, mas eu não assassinei ninguém. Não. É mesmo? Que tipo de assassinato para você é assassinato? Quando a gente puxa uma faca, um 38, dá um tiro em alguém? Quando a gente fala mal do irmão. A Bíblia diz que Deus abomina algumas coisas, detesta algumas coisas, mas a última ele abomina. A última é o quê? O que ele abomina? Lembra, pastor Vanderlei? Oi, desmutou aí, Vanderlei. Voltei. Eu acredito, né, que é abençoada a língua, né? É o que semeia discórdia entre os irmãos. Entre os irmãos. O que semeia discórdia entre os irmãos. Esse ele abomina. Então, esse negócio de pecado, pecadinho e pecadão, está um pouco distante da nossa compreensão. Porque pecado é pecado. Esse é um conceito de Deus. E aí a gente tem a ideia de achar que alguns pecados têm perdão e outros não pode. Tem que ter castração química, tem que matar o cara, pena de morte. A transformação da mente precisa acontecer nos cristãos, gente. A gente precisa ter uma transformação. Nós não podemos nos conformar com esse século ou tomarmos a forma do século. E aqui, quando as pessoas leem Romanos 12, as pessoas têm uma tendência a compreender isso com roupa. Né? Eu não posso usar mini saia, não posso usar blusinha, não vou no baile funk. Gente, é muito mais além. Ele está falando de uma forma da mente se comportar, segundo princípios e padrões dessa sociedade decadente, caída,
pecaminosa, adâmica, satânica. É isso, gente. É isso. Então, nós só nos esquecemos que Jesus já foi punido. A gente se esquece disso. O pecado, na verdade, ele já foi vencido. E nós precisamos entender o que está sobre nós. E agora eu quero ler um texto, e agora eu vou ler ele inteiro. Durante todas as nossas aulas, a gente picotou esse texto. E, de repente, algumas pessoas começaram a ler. Algumas pessoas disseram para mim, nossa, pastor, mas a aula é muito difícil, né? É difícil porque ela quebra os nossos paradigmas. Por isso que ela é difícil. Ela força a gente a pensar e força a gente a rever os nossos conceitos, né? Agora eu vou ler Hebreus 10 para vocês. Eu vou ler na linguagem de hoje para ficar mais fácil a compreensão. Deus não pode mais agir como um juiz que nos pune em relação àquilo que nós fizemos. E aí qualquer coisa a gente pode fazer assim, a gente pode tirar essa página da Bíblia, ou rasga esse livro da Bíblia, e aí a gente vai ficar só com aqueles que levam a gente para o inferno, tá bom? Se é que é assim, algumas pessoas gostam. Parece que gosta, né, gente? Então, vou ter que voltar lá para a aliança mosaica. Então, diz assim o verso 1. A lei, ela traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Já falamos sobre isso. E não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os nossos sacrifícios, repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos? Ou seja, se o sacrifício levado todo ano, ele tivesse o seu efeito, então a gente faria uma vez só, não precisava fazer antes, sempre. Então, aqui eu não estou falando nós, eu estou falando que ele está dizendo aos judeus daquele período que eles tinham acabado de vivenciar, acabado entre aspas, tá? Tinham acabado de vivenciar a experiência da nova aliança e ela está se expandindo agora, tá? Entre eles. Então ele está dizendo, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touro e bodes tire pecados. Por isso que a gente conversou lá atrás. Que o sacrifício nunca ele tirou, aboliu o pecado, mas ele encobria o pecado. Certo? Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, Salmo 40 ou 44, não me recordo agora. Aqui estou no livro, está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus direitos religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem ser removidos os pecados. Mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre
um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por quê? Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança, ele faz menção aqui ao texto que nós conhecemos, né, de Jeremias. Esta 31, 32, 33 e 34, se não me falha a memória. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Percebem tudo que nós lemos aqui? Então, Jesus já foi punido. Por isso que nós precisamos estar nele e com ele caminharmos. E aí a nossa tendência é entender, então, assim como os nossos pais. Minha mãe nunca me bateu. Eu nunca apanhei quando eu era pequeno, porque minha mãe sempre fala assim, né? Toda mãe fala que nunca bateu nos filhos, né? Então, os nossos pais pode ter... O que é? Já está falando lá. Ó. Pode colocar aí. Eu falo sim que eu batia. Eu nunca neguei. Lembra da espada? Eu nunca esqueci da espada. Então tá bom, calma, não entrega. Eu nunca neguei que você apanhou. A gente está em rede nacional, fica na sua. Se segura, dona Marlene. É. Já deu um mute em você aqui, ó. Então, talvez a gente compreende a vida e a gente, a partir da nossa compreensão da vida, transfere para Deus, tá? Talvez porque os nossos pais nos puniram pelos nossos erros. Tá vendo que minha mãe falou? Lembra da espada? O problema não foi a espada. O problema foi o show que eu dei pela espada. E cheguei em casa, apanhei com a espada. Né? A gente foi na loja americana, eu birrei que eu queria uma espada. Aí minha avó, ai, Eduardinho, ai, Marlene, isso é tão ruim. Eu vou comprar para Eduardinho. E eu lá no chão, esbirrando, batendo os pés, derrubando as prateleiras, gritando. Ela chegou pertinho do meu ouvido, você vai ver o que vai acontecer quando chegar em casa. Ela estava me punindo pela vergonha que ela passou, né? E aí, logo, nós estamos condicionados a entender que Deus também vai fazer o mesmo com a gente. A nossa mentalidade religiosa e cheia de padrão humano vai nos obrigar a um senso de justiça própria. Vai nos obrigar a uma necessidade de punição. E isso é um erro. Nós precisamos fugir, porque Deus não é assim. E a gente vai ver no desenrolar ainda da aula. Então, uma segunda diferença entre punição e disciplina, que nós precisamos deixar claro, ela está em quem recebe. Tá bom? Então,
segunda diferença entre punição e disciplina está em quem recebe. Quem recebe a punição de Deus são os inimigos dele. Enquanto quem recebe a sua disciplina são os seus filhos. Não é isso que a gente já falou? Então Deus não quer que ninguém seja o seu inimigo. Entretanto, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas escolheram ser inimigos de Deus. O que não significa que Deus é inimigo delas, tá? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Se não é nossa, também não é de Deus. Verdade ou não? Então, Kátia, leia para mim, por favor, Romanos 5, versos de 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Ora, então, porque nós nos rendemos ao pecado, e mesmo na condição de pecadores, ele nos amou entregando seu Filho. Então, como somente os inimigos de Deus recebem a sua punição, entenda isso. A gente não pode temer a punição de Deus, porque ela não é para nós. Nós somos filhos, gente. Nós não somos inimigos de Deus. Essa história começa lá no Éden, lembra? Gênesis 3:15. Tem aí, Kátia? Vai lá, Gênesis 3:15. Vamos identificar quem é inimigo de Deus. 3:15. Inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Entre a sua descendência e o descendente dela. E o descendente da mulher. Não são os descendentes das mulheres. Uhum. É o descendente dela. Tá? Entende o porquê da genealogia de Mateus? Sim. A serpente, aí ela está categorizada como quem? Porque essa conversa é entre Deus e a serpente, certo, Kátia? Uhum. Então, a serpente, ela representa quem aí? A humanidade? Não, Satanás. Então está colocando inimizade entre ele e os descendentes dele, todos os demônios. Uhum. Né? E aí, o que vai acontecer com o descendente? Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Que foi o que aconteceu. Só fez um ferimento no calcanhar. Mas por quê? Porque ele pisou a tua cabeça. Uhum. Satanás maldito. Amém. Ai, pastor, não fala isso. Leva ele para tua casa. Misericórdia. Tem gente que vai, ai, pastor, não fala isso. Ah, misericórdia. Então, Deus não é inimigo de ninguém. Eu não sei, já aconteceu com vocês? Pessoas declaradamente falar, eu não gosto de você, eu não quero papo com você. Mas aí você falou, eu não tenho nada contra essa pessoa. Já aconteceu? Aí, quer dizer, ele me tem por inimigo, mas eu não sou inimigo dele. Eu não tenho ele por meu inimigo. Deus é assim também. Tem gente declaradamente falando abobrinha de Deus por aí. Mas isso não significa que são inimigos de Deus. Pode ter Deus como seu inimigo, mas Deus não. Eu creio nisso. A Bíblia diz isso. Acabamos de ler isso. Romanos 5:8 declara: Deus demonstrou o seu amor por todos. Romanos 5:8. Kátia leu aí pra gente. Se ele fosse inimigo dos pecadores, então ele jamais teria dado seu filho. Jamais deixaria o seu filho nos reconciliar, não é mesmo? Então, matamos aqui uma segunda diferença. Terceira diferença que existe entre punição e disciplina.
que está no propósito, tá bom? A punição, ela visa o castigo, enquanto a disciplina, ela visa a redenção. O propósito do castigo, o propósito da punição é o castigo por aquilo que fez de errado, é direto, foi contra a pessoa que está punindo aí, é para botar ordem. Agora a disciplina, ela visa a redenção. Quando a gente fala redenção, o que vem à mente de vocês, só para entender se vocês entendem isso? O que é redenção? Uma definição. Uma definição da palavra mesmo. Rendido. Então, é isso que me vem, né? A gente é curioso, né? E é isso que me vem, é a entrega, né? Completamente entregue. Isso. Então, a disciplina, ela vai gerar em nós a necessidade da gente se entregar, a redenção. A redenção está na sua consciência de que aquele que está recebendo você, ele na verdade, ele é maior que você. Por isso eu me rendo. Ele é melhor do que eu, por isso eu me rendo. Ele está acima de mim, por isso eu me rendo. Então a disciplina, ela me leva a conhecer. E aí nós estamos falando, a gente está falando de um Deus que é amor, a gente está falando de um déspota, tá bom? Então, de repente algumas pessoas podem se render com medo de morrer. Não, se eu conheço o amor, eu lanço fora todo o medo, porque eu conheço a natureza do amor, entendeu? Então aqui agora, a gente está falando de alguém que se revela como alguém preocupado conosco, que nos ama. Quando Deus disciplina os seus filhos, dependendo da maneira como reagem à disciplina de Deus, tá? Ele pode até parecer uma punição, como a gente vai ver no texto de Hebreus 12. Mas a gente pode ter a certeza de que é por amor. Não é porque a gente fez alguma coisa contra ele, não. Tá? O propósito da disciplina é claramente diferente do propósito da punição. A punição, ela vem por conta da ira de Deus. Então, a punição vem da ira, enquanto a disciplina, ela vem do amor. A punição do pecador não é o seu bem, mas para confirmar a natureza justa de Deus. E a gente vê isso claramente para aqueles que estavam na aliança mosaica. Algumas coisas acontecem e a ira de Deus se acende. Não é isso? Agora, a ira de Deus foi aplacada pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Virá o tempo da ira de Deus. Mas essa é uma outra história. E aí, quando a gente for falar sobre apocalíptico, a gente for falar sobre a parousia, né? Aí a gente pode tocar um pouquinho melhor nesse tipo de assunto, tá bom? Então, nós sabemos que Deus não deseja punir, então, o pecador. Do contrário, teria matado todo mundo. E é por isso, então, que ele, então, puniu Jesus. O único propósito da disciplina é o bem e a redenção, tá? Até aqui, tá claro? Então, vamos lá. Compreendendo a disciplina de Deus, olha que bonitinho. Esse é um Deus que disciplina. Gostei dessa imagem? Porque Jesus está do lado de uma criança. No Antigo Testamento, a gente tem diversas imagens e diversas orientações da importância que nós precisamos dar para as crianças nesse processo de formação delas. Então, vamos entender primeiro, lendo Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 11.
A gente não consegue compreender muito bem isso, porque, na verdade, a gente tem alguns textos traduzidos e, na sua tradução, ela perde a força da expressão do original, tá bom? Para não ter que dizer outra coisa. Então, verso de número 5. Talvez é porque a gente não tem uma outra expressão. Só vai a partir do discipulado, do ensino, da palavra, porque na prédica mesmo, a gente não consegue gravar essas coisas. Né? Pouco tempo. Então, capítulo 12, a partir do verso 5, tá? Posso ler? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes disse como a filhos, meu filho, não despreze a disciplina. Como é que está essa palavra na versão de vocês? Disciplina? Correção. Correção do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam a nós e os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Certo? Fechamos? Então, diferentemente de nós, Deus então não nos disciplina porque nós nos irritamos, ou porque nós deixamos Deus nervoso, ou porque Deus perdeu a paciência com a gente. Tá bom? Então, Deus só tem um motivo para nos disciplinar. Verso 6 e verso 10. É porque Ele quer o nosso bem. É porque Ele nos ama. Percebe? Essa é a motivação da disciplina. Deus não pensa em si mesmo. Mas Deus está pensando em nós. Está pensando no nosso bem, no desenvolvimento daquilo que é importante para a nossa vida e para a nossa caminhada. É por isso. Perceba, então, que Deus, Ele quando nos disciplina, então, Ele está pensando no desenvolvimento da nossa fé, no desenvolvimento do nosso caráter, no desenvolvimento da salvação que Cristo nos deu, que Cristo nos deu, tá bom? O verso 5, traduzida por disciplina ou correção, é a palavra paideias. Paideias. Aqui é um substantivo feminino, tá? O verbo é paideuo. Paideuo. Então, qual é a definição dessa palavra? Ela define a criação de uma criança, como deve ser a criação de uma criança. Ela significa correção, ela significa disciplina, no sentido de disciplinar, não disciplinar. Disciplina como processo. Entenda isso. Instrução, ou até mesmo um treinamento para alguém atingir o desenvolvimento pleno, para alguém desenvolver a maturidade, percebe?
Então, isso é o significado da palavra, desse verbo, paideuo. E aí, em outras palavras, então, quem é que nunca, ao abrir a palavra de Deus, tá, se deparou com a revelação de algo que estava fazendo e estava errado, e aí entendeu, falou, cara, tá tudo errado, mano. Quem já fez isso? Já tiveram essa experiência? Ou senão, assim, quem é que nunca sentou lá no banco da igreja e falou assim, hoje vou receber uma palavra, uma promessa de Deus. Que era uma palavra profética, mas veio uma lambada assim, ó, que mexeu direto com a gente. Quem nunca? É exatamente assim, gente. Então, é um confronto a partir da palavra de Deus. Porque aqui é como a gente estivesse precisando resolver um problema no celular, e aí a gente vai lá no manual, e aí descobre que a gente estava fazendo tudo errado. Aí o manual ensina para a gente fala assim, puxa, por que eu não vi isso antes? Né? Fiquei sofrendo aqui à toa. Então, essa palavra do grego significa isso, gente. Então, entenda que essa palavra quer nos tirar do engano, quer nos tirar do erro. Este nível de disciplina de Deus é um nível de instrução, de orientação. A palavra de Deus, ela fala conosco a respeito de áreas das nossas vidas que, na verdade, precisam ser alinhadas, precisam ser mudadas. Seja, talvez, para que a gente abandone o nosso conhecimento, para que a gente deixe de confiar demais nas nossas capacidades, e a gente acaba descobrindo, poxa, não valeu de nada, como Paulo declara no texto aos Filipenses, né? Eu tenho por esterco todas as coisas que eu achava que era a última bolacha do pacote. Sou judeu, achava que eu tinha que ser fariseu, estudei para ser fariseu, fiz tanta coisa, meu Deus, e agora perdi tempo da minha vida buscando tudo isso. Não é isso que ele diz lá no capítulo 3? Filipenses, circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei do fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, como refúgio, como algo que não presta para nada, algo lançado de fora, para que possa ganhar Cristo. Então, a palavra, ela é tão enriquecedora que ela nos leva a um grau de conhecimento de que as nossas capacidades, aquilo que a gente pode, não é nada diante de tudo que Deus é e do seu propósito, que era completamente diferente de tudo que nós imaginávamos. Percebe? Então, quando nós lemos a palavra, ou entendemos que Deus está falando conosco por meio dela, nós estamos, então, nessa primeira fase de disciplina. E aí, o Reinhardt, que a gente está estudando com base no seu livro, né? Ele diz assim, eu todo dia peço para Deus me disciplinar. Todo dia eu oro, Senhor, me disciplina. A Kátia olhou assim, estava escrevendo, fez. Mas disciplinar não é como a Eloá chegou para a gente essa semana aqui, e aí eu fui dar uma bronca nela. Aí eu falei assim, e agora? O que eu tenho que fazer com você? A gente já não conversou? Não falou isso? O que eu tenho que fazer com você? Ela falou assim, apanhar, né, pai? Não, né?
Como é que você vai bater? Deixa eu falar baixo aqui. Como é que você vai bater? Se a gente que é mau não consegue, e Deus? Aí ele fala assim, né? Que ele pede para Deus disciplinar. Aí ele fala, eu não estou pedindo para Deus me bater, não sou doido. O que eu estou pedindo é para ele me revelar a sua palavra. Para ele me revelar os conceitos do seu reino. Então, todo dia, ao invés de eu ficar pedindo perdão, eu peço para Deus, me disciplina, Senhor. Quando eu sei e eu me deparo na sua palavra com algo que eu faço de errado, aí eu falo, Senhor, eu não conhecia. Eu tomo para mim o perdão de Cristo e agora assumo uma posição como teu filho de caminhar nessa verdade. Meu Deus. Né? É uma revelação para nós isso, né? Você quer falar alguma coisa, mano? A Dani está esperando as consequências aqui. Então, existe um texto também, gente, que é um texto que está em 2 Timóteo. Você pode abrir, Kátia, para mim? Capítulo 3, 16 e 17. Ele vai dizer sobre esse nível de instrução também. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí, essa palavra, né, é paideiano. Paideiano. Qual palavra? Em Hebreus, é paideias, né? E aí tem a palavra paideiano, que é essa palavra instrução, correção. Aí, diga para mim, onde é que está no verso 16 o paideiano aí? O que vocês acham? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para... O que mais? Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Onde está o paideiano aí? Educação na justiça? Correção? Na correção? Ensino? Não. No ensino? Não. O paideiano está na instrução na justiça. Que é paideiano de Kaiosune. Né? É para treinamento de retidão. Né? É um treinamento em retidão. É um treinamento de salvação. Percebe que a palavra, aí embaixo, a palavra correção, é epanortosim, do grego, que significa endireitar novamente, ou seja, quem foi feito direito e entortou, agora vai voltar à posição natural. Aí dói, hein? É que nem querer consertar minha coluna agora, depois de velho. Então, aqui requer um esforço, mas não, diz que a palavra também corrige dessa forma, tá bom? Então, ela tem a ver, epanortosim, tem a ver com correção, reforma, uma reforma, adequado porque é reto, alguém que se endireitou. Então, perceba que não é o mesmo que foi utilizado lá em Hebreus, aqui nesse contexto, tá? Então, se a gente perceber que a primeira forma de disciplina de Deus é sempre a instrução através da sua palavra, todo pai amaria disciplinar os seus filhos assim. Na conversa, né, Kátia? Hein? Pastor Vande, quando a gente conversa com essas meninas, elas não podiam ouvir na conversa? É o que a palavra está propondo para nós aqui, é como Deus nos disciplina na conversa. É na conversa, né? Antes tinha algumas restrições, né? Mas tem que ser na conversa. Mas essa é a primeira fase, tá? Da Exatamente. disciplina. Calma que a disciplina vem. O Senhor espera também a mesma coisa da gente, que a gente, através da sua palavra, aprenda, tá bom? Agora, os filhos rebeldes, que se recusam a obedecer, então eles vão ter que passar por uma pressão.
E aí, quem nunca foi? Né? Quem nunca também? Eu direto. E aí, mas o senhor é pastor? Mas eu já falei, não significa que eu não passo por essas provas. Então, às vezes, Deus vem e aperta um pouco mais na sua pressão disciplinar. E aqui eu preciso reforçar uma coisa, que a disciplina de Deus não tem absolutamente nada a ver com ele. Ah, você não me ouviu? Então agora você vai ver. Não. Não tem nada a ver com ele. Mas tem a ver a como ele deseja que nós possamos receber como benefício. Tem tudo a ver com amor e ele querer o seu melhor para nós, tá bom? Ela é completamente focada em nós e completamente desfocada dele. Ele é bem resolvido. E isso só leva a Deus a nos conduzir em santificação, como diz o verso 10 aí de Hebreus 12. Porque ele sabe da destruição que a rebeldia, que o pecado causa na gente. E é por causa do seu profundo amor por nós que ele sempre vai desejar nos instruir por intermédio da palavra. E aí ele vai usar uma segunda medida, se for possível, ou um segundo estágio, como a gente quiser chamar, tudo isso porque ele nos ama, tá? E tudo isso para que a gente não venha sofrer consequências, que na minha opinião é muito pior. Porque as consequências muitas vezes são destrutivas. E é exatamente onde o pecado quer nos levar. A destruição da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Diga aí, Claudinha. É uma escadinha, né? No versículo 16 aí, que toda a escritura é inspirada por Deus, então começa, ensina. É como a gente faz com uma criança que é novinha, então nós vamos ensinando. Não deu certo, vai para a repreensão. Não deu certo, a correção. Não deu... Daí ele fala assim, para educação na justiça. Então é o que Deus tem feito com a gente o aceita e ele vai ensinando. Não dá certo, ele dá uma repreendida. Não dá certo, ele corrige. Pelo menos eu vejo isso na vida da gente. Aí, para quê? Para que a gente ande de acordo, alinhado com ele, com a vontade dele. Ele só quer que a gente entre na vontade dele. Vamos lá, vamos pegar isso tudo, Claudinha, para a gente deixar sem nenhuma ponta solta, porque o que você diz me dá algumas brechas, tá bom? Então vamos entender, para a gente caminhar na vontade dele, quer dizer então que Deus quer me manipular? Não. É porque eu estou dizendo, vou fechar as pontinhas soltas, porque a galera pode ouvir a gente, então eu vou cortar algumas possibilidades agora de interpretação do que você disse, que não é o que você quis dizer. Porque a religiosidade é doida para dizer que Deus disse uma coisa que ele não falou. Sim. Entendeu? E a mesma coisa com a gente, né? Ah, porque o senhor quis dizer, eu não quis dizer nada. O que eu quis dizer, eu disse. O que eu não quis dizer só surgiu e nasceu na tua mente. Então, vamos fechar algumas pontinhas aqui. Quando ele fala dessa correção para a justiça, é porque a justiça não é segundo a que a gente pensa. Porque quando a gente lê essa palavra justiça, a gente está olhando esse juiz que vai meter o cara na forca. Mas a justiça de Deus é o justo que se entrega pelos injustos. Nisso se faz a justiça de Deus. Né? Então ele quer nos ensinar nesse novo modo de vida, nessa nova mentalidade. Por isso que ele fala que se nós morremos em Cristo, ressuscitamos para vivermos um novo estilo de vida, uma nova mente. Agora, o que impera em nós são os princípios do céu e não os princípios que nós fomos ensinados pelos nossos pais ou pela sociedade, tá? Então, sempre o que Deus está avisando
não é um aprisionamento e uma forçação de barra. O que ele está visando é uma disciplina dentro de um processo onde agora a gente compreende o mal que a gente faz para nós mesmos. E ele quer nos livrar de toda consequência que o pecado pode nos proporcionar. Porque tudo que ele poderia fazer para combater o pecado na nossa vida, ele já fez. Uhum. Agora, o que a gente precisa entender é que, por intermédio do seu manual, a gente pode aproveitar melhor o potencial que ele colocou sobre nós. Amém? Amém. Você está correta. Dentro dessa estrutura, fica corretinha. Por quê? Porque na cruz, somente a punição ela foi removida. A gente precisa entender isso. Quando Jesus morreu, a punição foi removida. Mas as consequências do pecado sempre vai acontecer. Sempre vai ser gerado em nós. E o que Deus não quer é que as consequências do nosso pecado, então, seja uma realidade na nossa vida, no nosso ministério e na nossa caminhada como família e povo de Deus nessa terra. Amém? É isso? Todo mundo comigo? Legal. Então, vamos passar para esse segundo nível que a Claudinha já adiantou aí para a gente, que é a segunda fase. Quando a palavra, então, não surtiu efeito, então, aí no verso 5 mesmo, né? A disciplina ou correção do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, né? Aí ele diz aí, na minha versão aqui, que é a palavra repreensão. A palavra repreensão, elencomenos, não? O elexo, do grego, que é o verbo, tá? Significa expor, condenar, reprovar, repreendido, disciplino, mostro ser culpado, convencer com evidências sólidas e convincentes, revelar ou trazer à luz. Isso significa a palavra repreensão. Essa palavra do grego. Em outras palavras, se a gente não ouvir a instrução do nosso manual, que é a palavra de Deus, se a gente não obedecer e se a gente não se submeter a esses processos, né? Se a gente não se submeter e não conseguir compreender que isso é para o nosso bem, Deus, na verdade, ele vai começar a revelar a nossa rebeldia. Ele vai começar a mostrar para a gente, no espelho, a nossa realidade. Porque a gente, às vezes, se acha esbelto, formoso, cabeludo, vira e mexe. Aí ele vai botar um espelho na minha frente. E aí vai mostrar quem realmente eu sou. Isso significa repreensão. A gente vai se deparar com a nossa realidade nua e crua. Quem já sabe? Calma que ainda não chegou a dor, irmã. Calma que a dor ainda vem. Calma. Não sofrestes até o sangue. Leia antes aí. Calma. Olha esse cara o quanto ele está arrependido aí. Por quê? A repreensão, ela gera em nós o arrependimento, porque a gente perde as escamas dos olhos. E aquele cidadão que a gente escolheu a vida toda, de repente a gente se vê descoberto, desnudo. Porque no fundo a gente sabe, né? A gente sabe. Só que a gente fica escondendo, fica usando justiça própria. Precisamos começar a ficar esperto e nos submetermos
ao primeiro nível e deixar com que o primeiro nível gere transformação em nós. Então, obedecer à disciplina amorosa de Deus é importante para nós. Caso contrário, então, o seu infinito amor, na verdade, é a sua motivação, é o seu infinito amor por nós, vai começar a revelar quem a gente é. E a verdade que a gente fugiu a vida inteira, a gente vai ter que se deparar com ela de uma forma bem drástica, bem reveladora. Na minha experiência, eu conto isso, né? Eu via uma tira de filme, sabe? Que vem quadro a quadro nos filmes. E tudo aquilo que eu dizia que não tinha nada a ver, eu me deparei com aquilo. E aí, muito mais do que me deparar com aquilo, Deus me revelou o seu sentimento de dor e de tristeza quando eu fazia todas as coisas que o entristecia. Não entristecia porque era contra ele, entristecia porque ele via as consequências da vida que eu estava levando. E a consequência da minha história era completamente o contrário da que ele havia projetado para mim. A tristeza é de saber que eu estava me lambuzando com lavagem de porco, sendo que ele tinha um banquete, um churrasco esperando a mim quando eu fosse voltar para sua casa, para os seus braços. E aí se deparar com isso foi terrível, mas foi libertador também. Passei 10 anos dentro da igreja sem deixar com que a sua palavra me ensinasse. Aí eu tive que experimentar isso. Mas eu já experimentei as 3 fases também. Dias desses atrás eu experimentei a terceira fase, né? Que depois a gente vai falar. Então vamos. Que é o estágio seguinte, né? Que está em Hebreus 12:6. Claudinha, pega aí a sua Bíblia aí. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Vamos entender essa palavra açoite? Toda vez que a palavra traduzida aqui como açoite, ela, olha que interessante, é mastigoi. Mastigoi. Imagina você sendo mastigado. Não traz essa conotação? Ela é usada toda vez no Novo Testamento, no sentido de algo que causa dor física. Ela tá alinhada com flagelar. Um flagelo. Mastigoi. E Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. A Bíblia, ela não fala qual dor física Deus nos infligirá. Mas eu posso garantir que ele faz isso por causa do seu profundo amor por nós. Eu tenho certeza disso. Uhum. Eu entendo que se a gente continuar a rejeitar a instrução divina, por amor a nós, e por não querer ver a nossa vida ser destruída pelo pecado, ele vai expor a nossa rebeldia, nossa desobediência, para que a gente perceba o nosso erro. E se a gente continuar cheios de justiça própria, a gente fica cheio de desculpinha, culpando as outras pessoas, se recusando a aceitar essa disciplina amorosa de Deus. Então, ele vai usar o próximo e o último estágio desse processo de disciplina, de ensino, de condução à maturidade, de uma forma que a dor, como um sentimento que a gente tem real, físico, sensível, perceptível. Como pode ser? Gente, de várias formas. Deus pode todas as coisas.
Ele tem acesso a tudo. Mas isso é punição? Não, não é. Quando mexe no nosso físico, a gente entende que é punição, né? E Saulo? Mexeu no seu físico, não mexeu? Mexeu. Foi bom para Saulo ou não foi? Depois. Né? Não. Ele entendeu depois, o texto que eu li, fez uma conversão geral na vida dele, Claudinha. Uhum. Tudo que ele entendia que era certo, ele depois entendeu que estava errado, que ele perdeu tempo. Tá? E aí agora, ele teve a sua vida completamente virada, mudada. Tá? Então, dentre as várias formas de dor, a que eu mais senti foi a dor da traição. Eu preferia ter uma dor física do que ter passado por uma dor de traição. A dor da traição de quem você confia, de quem você aposta suas fichas, é terrível. E ela foi muito importante para mim. Porque eu aprendi aquilo que a Bíblia e os outros processos de Deus tentou me mostrar. Eu aprendi o caminho da humilhação. Né? E às vezes, a dor da traição vai fazer essa ficha cair. Como ele vai fazer? Eu não sei. Mas eu sei que é porque ele me ama. Né? Eu sei que é porque ele me ama. Eu sei que ele quer me conduzir de uma maneira diferente. Eu sei que ele quer me tratar com isso. Eu sei que ele quer me fazer crescer com isso. Ele quer me levar a um local de maturidade. E ele diz aí, no capítulo 12 de Hebreus, que no momento que a gente está passando, a gente não entende e até compreende como se fosse uma punição. Mas depois, lá na frente, a gente vê o peso que isso acaba trazendo sobre as nossas vidas como um benefício, não é isso que diz o texto? Então, essas são as 3 formas de disciplina e não tem como fugir. Deus as aplica em nós. Mas que em nome de Jesus, Ele continue nos ensinando. No primeiro nível, que a gente seja esperto e aprenda com Deus no primeiro nível. É muito mais fácil. Se a gente precisar de uma chinelada, Ele vai dar. Sabe por quê? Porque nós não somos filhos ilegítimos. A gente não tem Deus. Nós não somos bastardos. A gente não tem Deus como alguém que nos tem como escravos. Não, nós somos filhos dele. Amém? Uhum. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos? Aproveita que é a última aula. Legal. Então vamos na consequência, que é o que a Dani mais está ansiosa. Mas na verdade não tem muito o que a gente fugir, porque a gente já acabou falando no decorrer da nossa aula, né? A consequência, a gente espera que Deus ponha a mão aí na frente, né? Mas não tem como. Onde entra o livre-arbítrio? Você não foi? Uma coisa que a gente precisa entender do caráter de Deus, quanto o Senhor é respeitoso. O quanto ele é respeitoso. Às vezes as pessoas falam, mas você poderia ter ligado, você poderia ter feito, você poderia ter realizado, você poderia também ter dado uma forcinha, você poderia ter... Mas vamos lá, você me perguntou, a abençoada da bola de cristal é mentira, é conversa, é história. As crianças que lêem esses negócios, depois que a gente cresce, a gente descobre que isso não é verdade. Acorda. Né? Porque se você não tivesse feito, eu não teria feito. Não, conversa é feito o que você quis.
E aí, a gente tem que assumir isso. Porque a gente não compreende bem esse assunto. Quando as pessoas, elas sofrem, as consequências, elas sempre vão vir sobre as nossas escolhas. E, geralmente, as pessoas acabam entendendo que é Deus que está bravo com elas. Deus que está disciplinando elas. E aí, quando a gente vai ver o discurso dessa autojustificação, a gente vai descobrir que o assunto não foge muito de Adão e Eva, né? No final das contas, por que que você comeu, Adão? Porque a mulher que o Senhor me deste. Ou mulher que você comeu, porque a cobra que o Senhor fez. Então, a culpa é de quem? É de Deus. Né? Então, só pode ser. Se eu não tivesse nascido, Deus, não teria feito isso. Tá vendo? A culpa é sua. O Senhor me pôs no mundo agora. E aí, nós, cristãos, na verdade, é pior. A gente não consegue entender como é que o nosso Pai age. Nós precisamos aprender a deixar Deus de fora de tudo isso. E às vezes também o diabo não tem nada a ver com essa história também, hein? Porque se a gente entender que ele já está derrotado e ele não tem mais domínio, legalidade nesse sentido. Está ouvindo as conversas dele. Mas se a gente está ouvindo a conversa de Satanás, se a gente não está conseguindo discernir a conversa dele, nos enganando, significa que a gente está lendo pouco a Bíblia e está conhecendo pouco sobre como Deus opera na vida humana. Volta lá para a disciplina e fala para o papai. Papai, eu não estou estudando a tua palavra devidamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho para encerrar. Então, a nova aliança, ela retira toda a punição de Deus da nossa vida. Se eu pular de um prédio e me machucar, isso não é punição de Deus. Também não é disciplina de Deus para comigo, mas é uma consequência de uma escolha completamente errada e equivocada que eu tomei. Se uma pessoa tiver relação sexual fora do casamento e contrair uma doença sexualmente transmissível, não é punição de Deus. Também não é disciplina de Deus. E da mesma forma, se essa relação culminar, ocasionar numa gravidez indesejada, Deus não tem nada com isso também, não. A gente precisa ser responsável para compreender isso. Se a gente comer em excesso, e se a gente não fizer exercício físico, se a gente fica guardando ressentimento, se a gente continua uma vida de amarguração, ficar amargurado, se a gente fica numa vida guardando ressentimento dos outros, não perdoando as pessoas, isso vai causar um processo no nosso corpo que vai trazer problema para a gente. Problemas psicológicos, problemas cardíacos, problemas de câncer que estão associados, muitos deles a isso, estudos mostram, tá? Isso não tem nada a ver com a dor que Deus disciplina, não. Entenda isso, tá bom? Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com escolha. Todos nós vamos precisar aprender que para cada ação existe uma reação. Existe uma consequência. E Paulo explica isso lá na 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Eu acho que o Dário leu semana passada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Se você gastar demais, e se você viver acima das suas possibilidades, se endividar, isso é consequência. Viver na pindaíba é a consequência do seu desajuste financeiro. Deus não tem nada com isso.
A mão de Deus não pesou sobre a gente, não. Se ao invés da gente estudar a palavra de Deus, a gente fica passando tempo na internet, Netflix, mídia social, 4, 5, 6 horas por dia. As consequências naturais serão a falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de intimidade com Deus, e aí, como resultado, ministério infrutífero. Aí depois não adianta dizer que Deus não fala com a gente. Ai, Deus não fala comigo. Mas você consegue discernir quando é Deus falando e quando é a caraminhola da tua cabeça? Se não sabe, onde você investe o teu tempo? Aí você vai ter as consequências de onde você está empregando cada vez mais as suas prioridades. É verdade ou não? Alguém quer acrescentar alguma coisa? É bem simples. Consequência não tem absolutamente nada a ver com disciplina de Deus. Aí Deus permite. Isso não cabe permissão de Deus. Isso cabe um caráter de Deus. Deus não tem como intervir. Deus pode livrar? Pode, todas essas coisas. Mas vamos lá. Ele primeiro instrui na palavra. Não quero. Aí depois ele revela o meu erro. Eu não quero. Aí ele vem, puxa minha orelha. Eu não aceito. Rapaz, você quer o quê? Que Deus te promova, que nem Ananias e Safira, então. É a única consequência. Porque depois de ouvir a palavra, se deparar com erros, serem avisados e tudo mais, aí é só a glória mesmo. Vamos orar, então. Vamos falar, leva ele, que me diz o Cláudio Duarte. Leva ele, leva ele. Percebe? Porque salvo já está, então. Deixa de dar um mau testemunho na terra. Deixa de atrapalhar a obra. Então, a gente precisa... Estou brincando aqui, tá bom? Não precisa cortar também não, Cátia, tá bom? É bom porque aí toma um puxãozinho de orelha e acorda para a vida. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acredito que dentro daquilo que a gente está falando de Deus falar, Deus sempre fala. Né? Não é que eu digo, Deus, fala comigo. Ele está falando. O que tem que existir em mim, né? Como a Kátia fez a oração no início, é a sensibilidade para estar nessa aliança com Deus e estar ouvindo o que ele está falando, né? No direcionamento, no cuidado e no sentido do que viver, do que fazer, né? Quando a gente lê aí que o Pai corrige, né, quem ama, então eu, da minha parte para com Deus e Deus da parte dele para comigo, o que ele quer é que realmente eu esteja centralizado na vontade dele. Aí eu fico pensando um pouquinho aqui, né? Até voltei um pouquinho aqui, né? Vamos pensar numa... Como é que a gente pode pensar no amor, né? Eu fico destroçado depois. Aconteceu um episódio aqui em casa e precisei dar uma prensa num dos dois aqui. E fui destroçado. Fiquei arrebentado. Né? E aí eu fico pensando numa imagem. Você chega para o teu filho e fala assim, olha, a rua é muito movimentada aqui. Monteiro Lobato aqui, não é? É muito movimentada. É mão que desce, mão que sobe, é uma descida. Olha, não vai lá na rua. Não joga a bola lá, joga aqui. Aí você pega, mostra, olha o perigo. Isso é o que vai acontecer de consequência se você continuar nesse caminho. Aí, vem um outro dia. Aí você chega de novo, pega, arranca, traz pelo braço, fala assim, eu já não falei para você não ficar aí. Vai vir um carro aqui, eu estou usando, as crianças não saem, tá? Estou usando só um exemplo. Eu já falei para você, pelo amor de Deus, o caminhão vai vir qualquer hora, um carro desgovernado, esses caras tudo maluco. Vai atropelar você aí nessa rua, essa rua não é para isso. Não se deve caminhar, não se deve brincar aí. É muito perigoso para você. Não, mas você é chato. Porque você pega no pé. Você não quer que eu viva.
Não é isso? Essas coisas que a gente ouve? Hã? É isso? Aí, você está olhando um belo dia, aí você tem uma pedra na mão, tá bom? Aí você está vindo, o caminhão desgovernado vai matar o teu filho. Hã? Aí ele está indo para lá. A hora que você está chegando, ele não está vindo o caminhão, ele não está vendo o caminhão está vindo, você sabe que o caminhão não vai conseguir parar. Você está com uma pedra na mão, pega a pedra, taca nas pernas dele. Aí é maldade sua. Aí ele pega e cai. Antes de chegar lá, o caminhão passa. Buf! Aí você pode dizer assim para mim, nossa, mas como você é mau. Por que você não deixou o caminhão passar em cima da cabeça dele? Aí eu sou mau. O único recurso que eu tinha é tacar uma pedra nas pernas dele, antes dele chegar lá e morrer. Dá pedrada, ele vai daqui a pouco ficar em pé. Né? E aí Deus não pode fazer assim, só eu. Essa é a dor. Tá? Só para a gente pensar um pouquinho. E aí, Vande, com tudo que você falou, a gente está chegando nessa última aula e esse conteúdo ele foi muito denso, né? Foi muito intenso, bastante coisa para a gente pensar, né? Para a gente refletir. Mas nós precisamos deixar uma coisa muito bem clara aqui, para encerrar. A essência da nova aliança não está nas bênçãos. A essência da nova aliança não está naquilo que a gente pode obter de Deus. Mas a essência da nova aliança, ela está exatamente no que você falou, num relacionamento com Deus. É o que Deus quer. Deus deu o seu Filho para que ele pudesse ter todos nós. Se Jesus, e Jesus diz isso, é importante a gente entender que aliança é essa que ele entrou, e ele dá essa orientação no Evangelho de João, na sua oração. Ele fala, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Vê um sinal de nova aliança aí? Por quê? Porque Jesus, na verdade, quando a gente olha para a aliança, a gente vê a relação que existe. Não é a troca de bens, não, gente. Mas a relação que existe agora de unidade, de algo em comum. Estamos unidos agora. Então, Jesus, quando morreu, ele morreu para que todos nós estivéssemos unidos ao Pai também. E agora, com ele, somos um. E aí a palavra de Jeremias 31, de 31 a 34, aí em Hebreus 8:10, que a Kátia leu, ela deixa claro isso para a gente. Eu vou pegar só o verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então aqui a gente já pode ver claramente que a mensagem central da nova aliança não está na bênção, não está na provisão, não está na proteção, não está na saúde, ou em todas as outras maravilhas que envolvem a nova aliança, porque envolve mesmo, mas o centro está no relacionamento com Deus. E quando ele fala sobre a nova aliança, ele diz, eu lhes serei por Deus e eles serão o meu povo. E isso envolve o nível de relação que Deus quer com a gente. Não é de estar com ele só quando a gente precisa de alguma coisa, mas é saber que ele está conosco o tempo inteiro. O principal propósito de Deus através da nova aliança é muito mais me dar, né? Mas está em a gente ter um só coração com ele. Então, que em nome de Jesus possamos ser envolvidos por essa verdade e seguir e prosseguir no conhecimento da sua graça, do seu amor, da sua justiça. E que ele continue
a nos desenvolver nesse processo de salvação, em nome de Jesus. Amém. Dúvidas, perguntas, sugestões? Amém. O pastor, só citando João 17, que você mencionou, né, uma parte que Jesus está ali, ele diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E aí, no sentido do que ele ora por nós. Minha oração não é apenas por eles, falando dos discípulos, algo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Amém. Amém, Vendão. É isso aí. Glória a Deus por isso. E eu louvo a Deus por fazer parte desse projeto de Jesus, por vocês fazerem parte desse projeto de Jesus. Amém. Que a graça dele nos conduza nesse desenvolvimento salvífico, nessa santificação, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, posso orar? Amém. Então, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por tua graça, pelo teu favor, pelo teu ensino. Obrigado porque a tua palavra nos orienta, nos instrui. Mas nós queremos estar mais perto de ti, Senhor. Sei que não depende mais do Senhor. Essa é uma atitude que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, dá-nos a clareza de como nós temos caminhado contigo, dá-nos a clareza das prioridades do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a submeter nossas agendas a ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos qual é a maneira no qual o Senhor deseja que caminhemos, tudo isso no sentido de conhecer cada vez mais o teu amor. Eu sei que o Senhor não espera nada de nós, senão tudo o que o Senhor deseja para nós é o nosso bem. É que a gente viva bem, que a gente concretize os teus sonhos para nós. E os teus sonhos para nós não é que a gente seja seus escravos na terra, mas é que a gente tenha uma vida abundante em todas as áreas, Senhor. Que possamos entender isso para a glória do teu nome. Tu não és um déspota. Obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso, um Pai de amor. Tu és um Pai que nos livra. Tu és um Pai que nos acolhe. Tu és um Pai que nos limpa. Tu és um Pai que nos santifica. Sim, Senhor. Só nos resta, Pai, te agradecer por todo esse cuidado conosco. Amém. Que a tua graça e a tua misericórdia que está sobre nós seja percebida dia após dia. Porque eu creio, assim como a tua palavra diz, e eu louvo a ti, porque a razão de não sermos consumidos é que elas estão sobre nós. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome Aleluia. e engrandecido hoje e sempre. É por ti que oramos, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Espero todos semana que vem, numa nova aula. Comentários. Amém, amém. Amém. Bom Deus dia para abençoe. vocês e Amém. que à noite, logo mais no culto, Deus fale mais com a gente ainda. Amém.